Começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira, a bola vai e volta, vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé e empurrão, só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito. De calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se. Tem Pelé. Levantou a Pelé. Entrou de cabeça para o árbitro. Boletim da Bola. Oferecimento RDP Petróleo. A marca da confiança. Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. Controle contábil, assessoria em todas as áreas. Vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. MR Marmoraria Rosa. O seu projeto com imponência. Tequari, há 3 décadas construindo indústrias do Brasil e do mundo. E Banco BV. Os melhores perões de seminovos estão aqui. Pelo Brasil do planeta futebol. O melhor gol está aqui. Jabás Duarte. Pois é, sou eu. Vou girar aqui pelos portais esportivos para saber o que andam falando do seu time. Corinthians, pra gente começar, está vivo na Libertadores América, mas ferido para o duelo na Argentina. Palmeiras está no Paraguai para a partida contra o Cerro. Vai ser hoje, 7h15 da noite, horário de Brasília. Santos chega a San Cristóbal para as oitavas de final da Sul-Americana, depois de 13 horas de viagem. Atlético vence o Libertad e abre vantagem mínima nas oitavas da Libertadores. Curitiba tem 3 confrontos diretos no Couto Pereira para fugir do Z4 deste Brasileirão. Flamengo e Tolima. O Flamengo está se preparando para jogar hoje, 9h30, também pelas oitavas e final da Libertadores. Ituano vence no Brinco de Ouro e afasta do Z4 e afunda o Guarani na Série B. Vila Nova e Ponte Preta empatam e continuam na zona de rebaixamento. Fluminense tenta Marrone, sem custos. Ele quer compensar esse empréstimo. Atlético Mineiro vive noite de gangorra em resultado de prós e contras no Equador. Cruzeiro reage rápido, faz jus por vitória e ratifica a soberania na Série B da temporada 22 do Campeonato Brasileiro. Esses são alguns dos assuntos que vamos tocar aqui, mas claro, o programa tem sempre os convidados e a opinião do nosso pentacampeão paranaense. Pois é, tá chegando aqui nosso querido Capitão Hidalgo. Tudo bem, Hidalgo? Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os companheiros que vão desfilar aí, companheiros que vão estar desfilando as grandes notícias e comentários. Aliás, está pegando, hein? Tem uns amigos aqui que estão acompanhando mais pela programação da tarde, viu, Jarbas? À tarde das 18 às 19 estão adorando, gostando, estão dizendo que é um tipo de... É um programa, sim. Claro que da tarde sempre foi um programa informativo, as últimas notícias dos treinamentos, mas de repente tudo muda, né? E agora as pessoas estão valorizando os assuntos que nós levantamos. Tem os pontuais, mas os assuntos... nós fizemos alguma coisa esses últimos dias espetaculares, porque a gente não ouve isso, não acompanha. Aí é uma questão também da própria cultura esportiva de anos, né? Mas rapidinho que eu quero dizer, por coincidência, eu quero dizer que nem sempre o grande jogador, o badalado jogador,
é aquele que vai lá e bate o pênalti bem. Claro, quando o goleiro pega, mesmo que o cara... Há até uma definição, quando o goleiro pega é porque o cara bateu mal. Nunca há um valor. Depois que ele pega, no momento que ele pega, o goleiro passa a ser badalado. Por coincidência, ontem, 2 resultados poderiam ser de forma diferente analisados. Primeiro do Atlético Mineiro. No momento final do jogo, com 10 jogadores, vai o Hulk e perdeu. Ele que poderia, e que é o consagrado jogador, ficou até mal, ele perdeu um pênalti, um canhão daquele, faria o gol. E da mesma maneira, o Guedes, né? O Guedes ontem, eu não sei se é ele o batedor de pênalti, não sei se o Corinthians tem um, que é o Fábio Santos. Esse não erra mesmo. Mas eu acho que ele não estava no jogo, não tenho lembrança, ele entrou no final. E aquele lance poderia também definir. Agora pergunto, o Corinthians perdeu ontem o William e perdeu o Fagner. Aliás, quando o Fagner saiu, que estava jogando muito bem, entrou um tal de Bruno Mendes. Ali foi uma avenida. Ali foi uma avenida. Então, o Corinthians, acho que ele deixou de ganhar ontem, vai ter uma pedreira jogando no estádio da Bombonera. Quanto à questão do Galo, ele tem a vantagem de jogar no Mineirão com a sua melhor equipe, pode até se recuperar do jogo de ontem, viu, Jarbas? Muito bem, Dalgo. Deixa eu pegar também o bom dia, o boa tarde, boa noite do nosso Reinaldo Costa. Tudo bem, Reinaldo? O Reinaldo já está aparecendo aqui também. Tranquilinho aí, Rei? O que você conta de bom? Tudo bem, Jarbas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite aos companheiros da mesa, geograficamente falando, norte, sul, leste, oeste. Um em Santos, outro no Rio de Janeiro, outro em Curitiba e outro aqui no Vale do Paraíba. O detalhe é o seguinte, os resultados poderiam ser de maneira diferente ontem em razão de 2 pênaltis, né? Eu não vou dizer que o cara bateu mal, só sei dizer que ele não era, pelo que eu escutei na televisão ontem, não era para o Guedes bater o pênalti. E parece que o zagueiro do Corinthians teria pedido e treinado para bater o pênalti. Quando ele correu para a bola, parece que o Guedes estava com a bola na mão, não, quem bate sou eu. Depois até vou perguntar pro Gilberto Costa, quando ele era aí também pro Arthur, que o Arthur que mandou. O Arthur deveria ter um atleta nos seus times que batesse o pênalti, e o Gilberto Costa que batia pênalti. Então, como é que é? Eu mando, eu bato, eu mando, tem esse aqui, quando não tá, sabe? Porque ontem, 2 resultados que poderiam ser a favor do Atlético e do Corinthians. O Guedes perdeu, o Hulk perdeu, Então perdendo uns pênaltis aí, imperdíveis. Pênalti não tem jeito, meu amigo, não adianta querer. A gente lembra de cada situação de pênalti na nossa vida esportiva, que até o Pelé perdia pênalti. O Pelé perdia pênalti e sempre ficava o craque do time, o estrela do time para bater no final. Vocês lembram disso? Lembra da Portuguesa de Esportes no dia 26 de agosto de 1973, que o Armando Marques estava apitando e dividiu o título com a Portuguesa e o Santos no Morumbi? Quem é que ia bater o pênalti final? Era o Negão, vocês estão lembrados? O pênalti que o Zico perdeu no estádio de Barcelona, no estádio Sarriá contra a Itália. O Gerson, que era um exímio batedor de pênalti no 2-2 com o Flamengo no título de 65, na véspera do jogo, perdeu o pênalti. Didi perdeu o pênalti, isso aí é o que eu me lembro. Sim. Então, quer dizer, não dá para comparar, não dá. Já dizia Neném Prancha que o pênalti era tão importante que era o presidente do clube. Que era para bater, né? A minha lembrança, Reinaldo, foi no Jalisco, né, que o Zico perdeu, né? Na Copa de 86. Foi no Jalisco, desculpa, falei besteira. Eu me referi aqui ao estádio Sarriá na Itália, sendo que na Itália foi em 82. No estádio do Jalisco, Jalisco lá no México, quando o Zico perdeu. Só fazer o quê, né? Tá ali pra perder. O Gabigol perdeu semana passada. Eu ia falar isso, verdade. O Vieira perdeu no Palmeiras. É verdade. O nosso querido Gilberto. O Gilberto Costa, não sei se você percebeu, Gibão, um abraço pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora da cobrança do pênalti, ficou a gente fala nas empresas, ficou uma igrejinha ali. Todo mundo pra cima da marca do pênalti, que eu não entendi por que é aquilo. Você prestou atenção nisso, Gibão, antes do Roger cobrar? Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Arthur Bernardes, né? E é gostoso, porque você, como falou, aí um tá com frio, o outro tá com calor, né? Um é de Curitiba, um é de Santos, um tem praia, outro não tem, um torce para fazer calor, o outro torce para fazer frio. Isso aí é gostoso. E eu vi isso daí, porque nem sempre quem tá
bem na partida, tá bem para bater o pênalti ou é o batedor de pênalti? O Arthur depois vai falar porque ele é o comandante, ele sabe. No dia a dia tem os treinamentos de pênalti e você tem o batedor oficial. E você tem mais um ou dois ali para bater o pênalti, porque às vezes o jogador não está em campo ou ele não está à vontade para bater o pênalti ou não se sente confiante para bater o pênalti, então você é o segundo, você vai lá bater. E geralmente sempre tem um que está bem na partida, não treina e quer bater o pênalti, que no meu tempo não ia bater porque não treinou até falta. Não treinou falta, não vai bater falta. E só que hoje não tem mais isso, porque o pênalti é uma coisa, rapaz, é igual pênalti, vocês veem decisão de pênalti. Você está no meio de campo, tu anda devagar, o narrador ele fala assim, olha lá, tá displicente, olha lá. Aí tu vai correndo e fala, ih, tá nervoso. Então, não tem por onde tu fugir. E o pênalti, eu penso que o pênalti você tem que treinar bem. Quando eu treinava pênalti, eu falava pro goleiro, desculpa, não sai, mas eu vou bater ali. E eu bati ali para tirar dele no alto ou no chão. Porque o goleiro, ele pula no meio, depois ele põe a mão pro alto, põe a mão para baixo. O goleiro não pula, ele pula no meio, arreando o corpo para pegar embaixo. Mas eu falava, vou bater ali. Muitas vezes colocava uma toalha, uma camisa, e ficava batendo ali com perfeição ali. Porque ele mesmo sabendo que você batendo ali, ele pula na bola e não consegue pegar, imagina no jogo, onde ele não pode se mexer, ele não pode fazer isso. Só que o pênalti tem esse detalhe aí. Já sai um batedor e já sai o segundo ou o terceiro. E outra coisa, às vezes, né? Que nem eu batia forte na bola. Aí o batedor tá lá e fala assim, eu não vou bater não, que eu não me sinto bem. Aí um cara atrás de você fala, Gilberto, vai lá e dá uma porrada. Não vai não, cara. Tu vai perder, tu não tá preparado para bater. Mandaram tu bater, não vai. Queria saber justamente Arthur, como é isso com o Arthur Bernardes. Tudo bem, Arthur? Prazer em tê-lo também aqui no Boletim da Bola mais uma vez, nosso treinador internacional. Arthur só fica ouvindo essas histórias. Quando o cara é o batedor, mas ele não tá bem, ele tem a condição de falar pro treinador na beira do gramado, ó, professor, não dá, coloca outro. Tem essa opção aí, Arthur? Um abraço. Nosso BBB, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos que estão participando da nossa mesa virtual e todos aqueles que estão nos ouvindo, né? E parabéns mais uma vez pela audiência. Então, vocês lembram que recentemente teve um problema lá no Flamengo, que ficaram discutindo para ver quem ia bater o pênalti. O Pedro bateu, perdeu e ali desencadeou a saída do Paulo Souza, porque não tinha comando e especularam uma série de coisas. Então eu acho o seguinte, primeiro, o técnico ou alguém da comissão técnica tem que estar todo dia disponível para treinar pênalti. Ninguém treina, tem que treinar. Geralmente eu cobro muito, eu separo um grupo, hoje vocês vão trabalhar aqui esses 15 minutos de campo reduzido de um lado, e esse outro lado aqui é bola parada, pênalti e falta, deixa o cara lá. E aí, quando ele chegar ali no momento que ele está se sentindo bem, que ele já está confiante, bom, professor, qual foi aqui que você percebeu? Então a gente vai percebendo quem é o primeiro, o segundo, o terceiro. Aconteceu um fato quando eu estava no Marília, todos os dias treinávamos pênalti, todo mundo treinava pênalti, todo mundo. E eu fui ali concluindo quem seriam os meus batedores. Aí eu tinha o número 1, o Cridente, número 2, o Richard, e assim foi. Chegou num jogo contra uma outra equipe, que eu já não me recordo qual, Paulista de um dia aí, com certeza. Aí pênalti, aí o Cridente, errou. Aí, segundo pênalti, a nosso favor, logicamente. Aí ele, posso bater? Não, bate o segundo. Aí, errou. Aí teve o terceiro e errou. A torcida queria me matar. Ou seja, treinou, e aí é aquilo que o Gilberto falou, é o momento do atleta. Às vezes o atleta não está confiante, ele é o primeiro batedor, mas naquele momento ele não está bem. E aí, como é que você vai saber? É muito difícil. Então, esses fatos que a gente coloca aqui, aquilo ali é o momento do atleta. Agora, como o Gilberto disse, se você treina, você tem que bater. E tem que estar preparado psicologicamente para aquele momento. Aquele caminhar ali, quando vai se desse tipo... Lembra a seleção brasileira que teve na decisão de uma Copa América, que os brasileiros escorregavam, o adversário não escorregava? Não, mas aquilo ali foi fatal para perder a perda da competição. Arthur, então, assim,
Arthur, uma pergunta para você como técnico de futebol. Aí no YouTube tem isso, é só procurar lá. Cristiano Ronaldo manda bater pênalti. A seleção de Portugal me parece que classificou para a Copa do Mundo numa cobrança de pênalti. Aí estava nas cobranças de pênalti, tá no YouTube isso, tá mostrando. Eu vi. O Cristiano Ronaldo chega para um jogador da seleção de Portugal, põe o dedo em riste na cara do cara e fala pro cara, não me lembro qual é o jogador, mas tá aí no YouTube. Você vai bater, é você que vai bater, você vai marcar. E o cara não queria bater o pênalti. Não sei se vocês viram isso, pode até procurar aí, Jarbas. Cristiano Ronaldo manda que companheiro da seleção bata o pênalti. Aí o cara vai bater o pênalti e faz o gol. Aí o cara que bateu o pênalti, que não acreditava que ele jamais poderia fazer o gol, pudesse fazer o gol, abraça o Cristiano Ronaldo e agradece a ele e tal e tal. O capitão do time, ou seja, não precisa ser o capitão, embora o Cristiano nessa ocasião fosse o capitão, é ele quem pode sentir dentro do campo quem está habilitado para bater psicologicamente ou não? Sim, a pergunta é boa e vai cair naquilo que o Gilberto falou. Os atletas se conhecem no dia a dia. Por exemplo, se isso acontece, eu vou falar do Gilberto, porque o Gilberto foi meu atleta durante praticamente 1 ano, e ele não era o nosso capitão. O capitão era o Paulo Roberto, lateral esquerdo. Mas o Gilberto tinha a capacidade de chegar para um atleta, e eu vi essa cena do Cristiano Ronaldo. Aquilo ali, ele deu uma moral para o atleta. Você vai bater, se tem que bater, bate e acabou. E o Gilberto tinha esse perfil. Sempre teve esse perfil, Gilberto, de liderar positivamente. E se ele sentisse, estou falando do Gilberto aqui, que está aqui, não é mentira. Se ele sentisse que o cara não tinha condições e que o cara tinha que bater, ele ia dar moral pro cara bater e o cara ia fazer o gol. Entendeu? Então... E outra coisa, né, Arthur? Me permita, Arthur. Outra coisa, Arthur. De repente, o cara que está na torcida, Reinaldo, Giba e Jarbas, vira uma várzea. Pô, esse time não tem comando, um dá a bola para o outro para um, então acho que já está definido, né? Tem que estar definido. Aqui, no caso do Curitiba, era o Leocádio. O Leocádio dava a bola 0-0, 1-0, 4-0. 4-0 todo mundo queria bater, né, Reinaldo? 4-0, eu tenho uma outra pergunta. Ô, Rei, eu tenho uma outra pergunta para fazer. Ô, Reinaldo, vê se é esse o áudio, ó. Peraí, Dalgo, só um minutinho, acho que eu consegui o áudio aqui. O que é? Ouve. É esse aí. É esse aí, anda. Ele fala um palavrão e fala, anda, vai bater o pênalti. Mais um trechinho. Eu vi ó. Anda. Agora, o Arthur, é esse áudio. É esse áudio aí. Diga, Renato. Se perder, perdeu, ele falou. Sim. Agora, Arthur, eu tenho uma outra pergunta. Existe vou dizer assim, deixar o jogador numa situação difícil, por exemplo, faltam 3 minutos para terminar o jogo, um jogo que está empatado, estou dando uma hipótese aqui, o jogo está empatado, mas isso já aconteceu por várias vezes, e está indo para os pênaltis, caminhando para os pênaltis, para os tiros livres a partir da marca do pênalti. O pênalti é uma falta máxima. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Tiros livres a partir da marca da Cal. A marca da Cal. Muita gente pergunta, mas por que marca da Cal e marca do Cal? Não é Cal, pô, é a Cal. Bom, mas não dá aula de português, que o Loureiro Júnior já está numa outra plataforma. O detalhe é o seguinte, faltam 2 minutos para terminar o jogo e a partida está se encaminhando para os pênaltis. O time de cá, o time A, vamos dizer assim, perdeu os 2 melhores batedores de pênalti dele. E aqueles que estão no jogo não são tão habilitados assim, mas o cara tem no banco lá um bom batedor. Aí ele troca, faltando 2 minutos. Não, vou colocar você que você é bom batedor. Isso aí não dá uma derrubada em quem está no campo para bater o pênalti? Sabendo que vai sair do banco o cara que vai bater o pênalti? Aconteceu no gol outro dia, né? Tirou, na hora do pênalti, trocou de goleiro, né? Lembra aí? Não foi esse exemplo? Aquele nunca mais acontece. Aquele deve estar procurando emprego até hoje. Nossa, ô, Reinaldo. Que coisa impressionante. Oi, Gilberto Costa. Me permita falar. Isso daí, cara, existe um comando do treinador, uma aceitação dos companheiros, jogadores.
E quando você está no dia a dia treinando e você tem um comandante e todo mundo sabe o que ele está falando e você confia nele porque as coisas que ele fala é certa, mesmo que tenha 1 ou 2 no plantel falando bobagem, 3, 4 manda ele calar a boca porque ele está falando meleca e tem que ser daquele jeito. Por quê? Às vezes, você que nem você bate bem, eu batia bem na bola, eu não gostava de bater pênalti. Por quê? Porque quando você vai lá bater o pênalti, eu achava o pênalti tão fácil de você fazer, estou falando assim no meu íntimo, que se eu fazia um gol com uma barreira e a 30 metros de distância, porque eu não ia fazer a 11, a 10 metros quebrado ali, a 11 metros ali, eu e o goleiro. Só que é complicado. Por quê? Existem vários fatores. O fácil torna-se difícil. Isso. Exatamente. Eu treino contra o Hidalgo. O Hidalgo era meu goleiro. Aí eu treino contra ele 1 ano. Aí depois ele vai para o outro time, eu vou para o outro time. Pênalti, eu vou lá bater contra o Hidalgo. O coisa fala assim, não, o Hidalgo treinou com ele sabe onde bate. Aí minha cabeça já vira um trevo, se eu não tiver personalidade, eu falo assim, não vou bater ali, que ele sabe que eu vou bater. Mas ele vai pensar que eu vou mudar, ele vai mudar. Fica uma meleca, se você não tiver uma personalidade e uma condição boa de saber, eu vou bater ali e tem que bater ali, vários fatores dentro do campo que é complicado. Uma curiosidade. Muito bem colocado, que aí eu pergunto pro Arthur. Arthur, pênalti contra o Vasco da Gama, decisão do Maracanã. Lá vai fulano de tal do Santos bater o pênalti. Aí o ajudante do técnico lá tem uma planilha na mão, tem um computador, um notebook na mão, ele puxa na hora. Pênalti, goleiro Andrada do Vasco da Gama, tanto chute do lado esquerdo, tanto chute. Ele tem influência nisso, ele passa essa fotografia, essa estatística de quantos pênaltis o cara defendeu na esquerda, o cara defendeu na direita, defendeu no meio, para o cara que vai bater ou não, para não atrapalhar. Olha, em primeiro lugar, se o auxiliar, o assistente, vai chegar com essa estatística na hora do jogo, ele é um imbecil, porque ele vai confundir todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Tem que ser feito lá atrás. Eu vou fazer uma feijoada em 10 minutos? Não tem como, vai dar ruim. Então, primeira coisa, você não me venha trazer informação para confundir mais ainda, que aí vai dar errado, não tem como. Você não pode agora mexer no... Fica uma faca de 2 gumes, porque o assistente chega pro técnico e fala pro técnico, Arthur, esse goleiro, ele só cai pro lado esquerdo. Aí avisa o jogador. Aí o cara vai lá e avisa o jogador, chuta no canto direito que ele só cai pro canto esquerdo. Aí o cara vai lá, chuta no canto direito, coisa que o goleiro nunca foi, e pega! Aí, mas você sabe... Dizer, eu não falei... Mas você sabe que eu fiz, Reinaldo? Eu fiz essa brincadeira uma vez, que eu sempre comentava que eu narrava, eu era goleiro esquerdo, né? Uma vez coloquei o Veloso no ar e eu perguntei, né? Veloso, qual a posição? Você é goleiro direito ou esquerdo? Ele falou, eu sou direito, que não sabe cair no canto. Arthur, mas uma outra curiosidade, Arthur. Quando é falta pela lateral direita, o lateral direito que cobra ou ponta direita. Quando é lá, é o esquerdo. Às vezes inverte, porque se o cara da esquerda vem cobrar aqui na direita, ele desguarneceu o espaço dele do outro lado lá. Aí vai ser uma correria. Como é que funciona? Quem é que cobra a falta? Bom, aí vem na montagem da equipe. Eu não gosto. Recentemente eu assisti um jogo aqui que o lateral esquerdo foi bater o escanteio e tem que fazer 50, 60, 70 metros para chegar lá na posição dele. Aí você tem que deslocar alguém para cobrir aquele lado. Sim. Aí você tem que deslocar alguém para cobrir esse lado aqui. Então é meio confuso. Você tem que simplificar. E cabeça de atleta, você não pode trazer 50 mil informações porque ele não vai absorver nenhuma. E você vai perder o jogo e vai ser demitido. Então você tem que simplificar. Veja bem, eu posso ter o maior conhecimento teórico prático do mundo, mas na hora de falar, de emitir minha opinião e dizer eu quero isso, você faz simples, porque vai confundir. Então, quanto mais simples, melhor. Então, se você tem, eu tenho que ter no meu meio campo um canhoto. Lá no Atlético Mineiro tinha o Éder. Então, o Éder era o cara da bola parada aqui. Ele até tomava as decisões, porque ele sabia. Ou senão você troca a chuteira dele. Senão você troca a chuteira dele. O pé esquerdo você calçou. Hoje o cara não fala. Hoje o goleiro tem que trocar a luva. O goleiro pegou a bola com a mão trocada. Eu não sei por que ele trocou a mão. A gente está falando de batedor de pênalti.
Mas o Brasil ganhou um título mundial, né? Tetra lá nos Estados Unidos, com o erro do jogador da Itália, que me foge o nome. Foi um chute que ele deu lá por cima e o Brasil foi campeão através de um pênalti. Ele mesmo, o Baggio, grande jogador. Eu quero voltar ontem. Quando o Guedes bateu o pênalti, puxa vida, tinha um tempo enorme também de partida. E o time desmancha. Uma grande. Porque ontem o jogo foi igual. O jogo ontem foi igual. Quatro zagueiros atrás, sem altura de laterais. Ontem eu não vi nem o Fagner voltando, subindo, nem o Piton. O time da Argentina não saiu com laterais. O time do Corinthians saiu nada no meio campo, pouca coisa. O Corinthians ainda foi um pouquinho melhor, ainda na intermediária para frente, mas um pouquinho. Os argentinos não saíram. Não teve jogadas de pontas, ainda que o Adson é um jogador rápido, ainda que conseguiu, mas a Argentina, o time da Argentina não. Aquele Benedetto, se largar, ele faz gols. E no final do primeiro tempo, é engraçado que no final do primeiro tempo é que aconteceram os melhores momentos para até uma definição. Foi a perda do pênalti, né, por parte do Guedes, e uma grande defesa do Cássio. Aliás, o Cássio está jogando novamente muito bem. Aquela do Benedetto que errou um pouco lá a passada dele, mas o Cássio foi buscar lá no ângulo. Quer dizer, de todo o jogo do primeiro tempo, que ficou um lenga-lenga danado, porque não saía para cá, nem de lá, esperava que ia abrir um pouco mais, como abriu o segundo tempo, que aí o campo já começa a ficar maior até pelo cansaço dos jogadores. Eu notei que o Corinthians desperdiçou ontem uma grande chance de ganhar do Boca. Aí há uma diferença. Não sei... Aliás, ficou longo, hein? Não sei sem Fagner, sem William, se o Corinthians terá bala para aguentar aquela bomboneira que não é brincadeira. Não é fácil. Nos resultados de ontem, o único vencedor, Colo-Colo 2-0 no Internacional, lá no Chile. O Atlético do Paraná ganhou do Libertad 2-1, o Corinthians 0-0, o Emelec empatando com o Atlético. Hoje, por exemplo, no jogo do Flamengo, o Flamengo não tem um volante, até porque ele não estava jogando tanto, ele estava no banco, outra hora estava machucado, o Maia. O Flamengo não tem o Arão, que está com Covid, e não tem o João Gomes, porque levou o terceiro cartão amarelo. E o volante do Flamengo, Hidalgo, o bom volante, é que não tinha um programa no ar ainda, eu sempre vi isso nele, o bom volante que o Atlético está comprando hoje, que é do Flamengo. O menino aí é muito bom. Hugo Moura. Hugo Moura. Esse menino é muito bom. Ele teve uns jogos no Flamengo, teve uma sequência de 4 ou 5 jogos aí, não lembro nem quem era o técnico, acho que era o Rogério Ceni. Ele veio do time de base. Esse menino é muito bom. Ele tem uma força física legal, tem um legal mesmo, ele tem uns arranques legal. Ele fez um gol aí, né? Ele fez um gol de papel, sai muito bem, faz papel de meia, se coloca muito bem, projetado um pouco mais para a direita. O Flamengo, se tivesse mantido esse cara... Aliás, o Flamengo perdeu 2 caras bons, o zagueiro que está no Bragantino e esse volante que o Atlético está comprando hoje. Hoje, o Atlético falou, não, eu quero fazer um pix pro Flamengo hoje. Agora, eu vou falar, Jarbas, me permite falar do Felipão. Diga. Felipão já estava já estava parado, mal no Cruzeiro, foi pro Grêmio, não deu certo. Aí ele se alinhou aqui a um planejamento, a uma estrutura que o Arthur conhece muito bem, trabalhou um ano aqui. De repente ele não perde. Você vai falar, mas ele esquema tático? Não, ele não é muito esquema tático. Ele é aquela ligação com o boleiro, os caras têm um respeito. Pô, o cara é campeão do mundo, eu já falei isso. O jogador que dá uma olhadinha e vê o técnico que ele tem, ele fala, eu sou prestigiado. Eu sou prestigiado. Tem um Felipão que é campeão. Foi para Portugal que quase chegou ao título mundial. Quer dizer, ele tem o respeito e a maneira simpática dele. Ele veio agora abraçar, beijar jogador. Ele não briga com ninguém, nem briga com a imprensa. A imprensa aqui está dando um valor para ele pela recuperação do Atlético. E está ganhando o Atlético. Está ganhando já, acho que é a 14ª partida que não perde. É impressionante, e os outros perdiam. É incrível. E é o terceiro colocado no Brasileiro. É só terceiro. Aí vem o Petralha ontem, aí ele entrou numa parada ontem, o Petralha, diz que o Santos está quebrado, viu, Giba? Pô, eu acho que ele foi deselegante. O Santos está quebrado, a Leila está pensando que vai ser campeã do mundo. Bem o Rio de Janeiro, como é que tá? Não tem mundial. É como tá, que não... Pô, ele entrou numa parada, ele gosta, né, Arthur? Ele gosta de entrar numa coisa errada, né, Arthur?
Incrível, né? Esse Petralha, hein? Mas, ele se chama, né? Você vê... Chama, como o cara brinca, né? É que o futebol hoje, não vou falar uma coisa para você que acho que ninguém sabe, né? O futebol não é uma ciência exata. Você lembra no Mineirão? Tem Nelinho para bater a falta, o Joãozinho foi e bateu por cima da barriga e fez o gol. Ninguém esperava. Quem foi lá e chutou. Se ele perde, meu Deus do céu. Tem um detalhe aqui que eu queria falar rapidinho. Só para terminar, para concluir a história lá do pênalti, vocês, que aí ninguém foi treinador ainda, né? Pode ser que ainda dê tempo de ser o treinador. Mas o que acontece? Você tem que sentir no batedor se ele também não está contra você, porque de repente ele pode estar errado. Só isso. Vamos, olha, e tem casos. Vamos pontuar isso. Né? Aí é canalha. Aí o cara é canalha, né? Mas se ele tá contra, como é que um cara desse bate o pênalti? Como é que vai? Saber, né? Então, aí é que é o detalhe. Você diz lá fora que não, ele bota a bola embaixo do braço, vai lá e bate. E erra, e aí? E aí? Entendeu? Aí quem tá aqui fora acusa o treinador e tal, e você comprou um barulho que já tá fora. Então, por isso que eu digo, a relação interpessoal dentro do clube, dentro do elenco, ela tem que ser muito fidedigna, e você tem que ter uma comissão técnica que vê o que você não vê. Por isso que você tem que ter um assistente com experiência, com bagagem, com percepção, com feeling para sentir. Mas, Arthur, mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta agora aqui, que é um assunto importantíssimo esse. Se ele vai bater o pênalti para derrubar o treinador, por que esse cara tá jogando? Mas ninguém sabe quem vai... Veja bem. Ele decidiu na hora. O técnico sabe. Não, deixa eu O técnico sabe quem está do lado dele ou não. Tem situações, veja bem, que você tem que se prevenir. Você lembra de uma discussão que teve Ganso e Oswaldo Oliveira, recentemente? Há uns 2 anos. Oswaldo Oliveira, lembro. Então, o Oswaldo é meu amigo, o Gilberto tá aí, conhece, um cara super elegante, um cara fino. Então, quando você sente que está por acontecer, primeiro que quando você entra no clube, você tem que detectar as peças que estão dentro do elenco. E se você souber que ali tem alguém azedo, você tem que pegar e colocar aquela pessoa no lugar dela e conversar e tal, e não excluir, mas você ficar sempre atento àquela pessoa e não dar poder para ele. Então a questão está já no início, quando você chega no clube já está montado o elenco. Então você tem que saber essas qualificações. Ou seja, o adjetivo para isso é traíra. Isso. Eu não vou falar isso porque vai ter propaganda de um restaurante de festa. Esse termo traíra. Como é que é, Giba? Então, é verdade. O Oswaldo de Oliveira foi treinador aqui no Santos. Eu fiz uma amizade com ele muito boa. A gente jogava bola nos dias de folga, à noite, a comissão técnica. E até hoje eu converso com o Oswaldo, uma pessoa maravilhosa. Agora, por que tem uns termos eu moro aonde Judas perdeu as botas. Não mora ninguém. Gilberto, explicar uma coisa para você. Eu, como entendo muito de pescaria, como eu entendo também de aeronaves, por isso que eu vou trabalhar na NASA, a traíra é o único peixe no tanque que come os demais peixes. Se você colocar um peixe que não seja da espécie, não sei o que lá, a traíra vai comer aquele peixe. Não é qualquer peixe que pode se misturar com a traíra. Vem daí. A traíra come mesmo. Eu vou lembrar o nome do peixe, Chaqui. Isso porque eu morei no Mato Grosso, eu lembro. Eu sei, você pesca o peixe, se você não souber tirar do anzol, ele te pega no pescoço, se abocanha. É um peixe comprido. Ô, louco. É piranha. Não, é outra. Piranha ainda deixa a marca de batom. Não fala isso. Aí o cara vai falar que sentou um pau no palhaço, né? Chegou cheio de batom. Que conversa. Deixa eu... O Giba conta a história, eu sei que é verdadeira a história, que um peixe que vem no pescoço, então é perigoso. Pô, peixe que vem no pescoço e deixa a marca de batom é piranha, pô. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Deixa eu fazer uma colocação pro Hidalgo aqui, pra gente mudar um pouco de assunto, ó. Aconteceu ontem isso, ó.
A Liga Forte Futebol do Brasil não vai exigir unanimidade para decisões que seguem o modelo inglês. Agora virou uma festa a casa da Maria Joana, o capitão Hidalgo. Não é mais unânime? Então, agora eu não entendo mais nada. Eu também não. Agora não entendo mais nada. Como é que é? Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ler o texto. Regime presidencialista. O que for decretado pelo presidente, que o presidente falou, está falado. Não precisa unanimidade. Para quem então? É verdade. O que ele falar, está falado. Deixa eu repetir. O Clube dos 13 tentou fazer isso e não deu unanimidade, deu problema. Estatuto. Uma liga para ir contra algumas coisas da CBF. E aí não tem unanimidade, tem que ser por um presidente. Claro, tem uma voz, tem que ter alguém de voz. Mas será que não vai ter... Eles não vão alinhavar, esse é o termo, né? Nós não teremos mais 5, 6 pessoas para falar também, para dar o respeito devido a qualquer assunto? Eu não sei, não entendi isso. Já tem um regime ruim na CBF. Agora vai ter na Liga, ou não se acredita em ninguém, não é? Não se acredita em ninguém. O texto diz o seguinte: estatuto assinado ontem, terça-feira, tem premissa básica com base na Premier League e não define rateio de receitas, decisão que será tomada na maioria qualificada. Esse estatuto é da Liga Forte Brasil, na reunião que foi realizada ontem. O bloco de 25 que formam nova associação na CBF. E eu também agora não entendi mais nada, Reinaldo. Oi, Gilberto. Vai ter discussão de valores, é isso que eu entendi? Pelo que eu senti também foi isso, acho que é isso. Não, então, aí correto. Não, é isso que nós lutamos, por uma isonomia. Mas é por isso, tem que se entender melhor, hein? É verdade. Ô Jada. Oi, Giba. Você nunca foi numa reunião de condomínio? Já, várias vezes. O presidente da mesa fala assim: foi decretada uma verba para fazer isso. Quem está de acordo fica como está. Perfeito. O cara não Não, mas é que nem no Congresso. Quem concordar que fica sentado, quem discordar que levanta. Aprovado. Eu não sei o que e tal. É verdade. Bom, você nem vê, não dá nem tempo. Mas isso aí, vou dizer uma coisa pra vocês, isso aí é um natimorto. Já nasceu morta. Já nasceu, isso aí não vai pra frente. Isso aí não vai pra frente. Pode esquecer que a CBF ainda vai dar risada dessa formação dessa liga, não sei o que e tal, aí e tal. Liga Forte. Não dá certo. Reinaldo, o que eles colocaram? Que eu achei mais aqui, A discussão é justamente no rateio da receita dos direitos de transmissão. A Libra estipulou 40% na divisão igualitária, 30% proporcionais à performance esportiva e mais 30% proporcional à audiência e ao engajamento. Isso tá bonito agora na internet. Engajamento, que antes a gente não ouvia falar desse negócio, Reinaldo. Esse é estilo inglês. Essa é a fórmula que deu certo na Inglaterra. Exatamente. Deu certo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu faria tudo diferente. Eu posso estar errado no que eu vou falar aqui. Eu não vou dizer que o número deva ser esse. Não. Mas eu dava 40% pro Flamengo, 40% pro Corinthians, eu dava 30% pro Palmeiras. Vai briga antes e tal. Eu não posso jamais imaginar que Corinthians, Palmeiras, os times lá de cima, os considerados grandes, tenham a mesma condição de trazer dinheiro como os demais clubes. Não, eu não faria isso aí, não. Eu faria completamente diferente. Mas é por isso que tem os 30% da diferença aí. 40% é que nem na Inglaterra, os 20% tem um dinheiro, 40% para todos. Aí registra o valor da torcida do Flamengo, do Corinthians. O que não dá, que está acontecendo, vamos dizer, quantas vezes eu vi o Corinthians em 13º lugar e pegando um dinheiro maior do que aquele que teria sido um vice-campeão ou um 3º lugar. Aí não há justiça. A justiça vem agora. Divide 40%, 30% pela projeção do time e aquele que dá um volume maior de audiência, eu também. Aí eu concordo. Se for assim, eu concordo. Aí sim. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Essa formação da Liga, a formação da Liga, formação do Clube dos 13, Clube dos 8 e tal, é um negócio, sei lá, o que a televisão quiser, ela vai fazer. O que a televisão, o resumo geral da contenda do esporte bretão, é o que a televisão pode ter a regra que for a regra, na hora H, se a televisão quiser desmanchar, a televisão chama os caras, vem aqui, não tá dando certo, a gente vai desfazer, ou vai fazer do lado contrário. Então, eu vou dizer uma coisa pra você.
E outro detalhe. Reinaldo, mas queira ou não queira, Reinaldo, a Globo comanda. Você viu o jogo no SBT, não é essas coisas. E esse stream, então? Teve um jogo aí que eu tava acompanhando com o Hidalgo, parou na metade do caminho, travou tudo. Não é que a internet de casa é ruim, não. Eu vou falar um negócio aqui. De Deus, eu vou falar um negócio aqui que vocês vão ficar pé da vida comigo, mas é uma vontade que eu tenho de falar. E é um negócio que eu quero falar. E aqui você pode. Eu quero falar. Por exemplo. E aqui eu posso falar. Isso. Olha, que me desculpem. Isso aqui não é nenhum preconceito, isso aqui, todos têm o mesmo direito, somos seres humanos, os mesmos direitos. Você quer ver uma coisa que eu acho que não, tenho certeza, na minha opinião, que não dá certo? Olha, para outros e muitos, talvez uma totalidade, uma unanimidade de pensamento, uma coisa que não dá certo, não vai, futebol feminino. Futebol, me desculpem, gente, mas não está dando certo, não está dando certo. Por mais força que a televisão tenha dado, por mais televisamento que sejam feitos, transmissões, e mexe daqui. Ontem, por exemplo, a Globo ocupou o espaço, dando um exemplo de ontem, do Brasil contra a Suécia. A seleção do Brasil feminina não ganha de ninguém. É um trabalho muito bem feito, é um dinheiro colocado em cima, trouxeram a sueca para tomar conta. O Brasil participou de Olimpíada, levou chumbo. O Brasil participou do Mundial, levou chumbo e tal. Aí põe campeonato feminino aqui, não está dando certo, meu Deus do céu. Tem que arranjar uma fórmula. Eu não estou dizendo que tem que acabar. Não é isso que eu estou falando. Não está dando certo. Não. Vão querer enganar a mim, que o futebol feminino pegou. Ontem eu saí à rua aqui, para ir no supermercado. Você viu o jogo da seleção feminina? Não assisto. Faça a pergunta você, faça a pesquisa você. Faça aí. Tivemos campeonato não sei o quê, vai ter a Copa América agora, vai ter o Campeonato Mundial. Pô, nós não estamos conseguindo nada, não estamos tendo resultado. E já faz 15 anos. E o Reinaldo, você sabe que os Estados Unidos... Me desculpem as meninas, me desculpem, mas é uma verdade que isso não pegou. Então, nos Estados Unidos, não sei se vocês acompanham, tem um futebol americano lá das meninas quase de calcinha, não sei se vocês viram. Arrebenta de audiência. Aí já é apelar também. Aí... Mas arrebenta pra menina mostrar outras coisas. Pra apelar. É que nem cantora aqui no Brasil. Cantora no Brasil hoje tem que mostrar a bunda pra ganhar sucesso. Pra ganhar sucesso. Anitta e mais não sei quem e tal. Mostra aquele baita daquele corpo, depois você fica sabendo que é sapatão. Aí até a pessoa. Sabe? O que é isso? O vôlei, por exemplo. O vôlei do Brasil, eu acompanhei. Eu fiz 2 campeonatos mundiais de vôlei. Vocês lembram quando as meninas do vôlei jogavam de short, que nem short de jogador de futebol, e ninguém dava muita bola? Depois que apareceu Vera Mossa, apareceu Ana Moser, apareceu mais não sei quem, que a coisa mudou. Que as menininhas usavam um shortinho curtinho, mostrando as pernas, a audiência subiu, ninguém entendia nada de vôlei, sabe? Foram ver as meninas para ver as pernas das meninas lá. Tem homem que vê jogo de futebol feminino para ver as pernas da menina, meu amigo. Você foi treinador de futebol feminino, o Arthur Bernardes, Arthur? Defenda as mulheres aí, Arthur. Olha, esse negócio de futebol feminino, eu venho observando já há um bom tempo. O Brasil teve um momento aí que esteve assim, né, quando a Marta estava no auge, Formiga, aquele grupo ali, teve um momento assim até de chamar um pouco a atenção. E o Reinaldo está falando uma coisa aí que a gente tem que pensar bem, né? Repensar, porque há um investimento muito alto. Trouxeram uma treinadora sueca, né? Ela é sueca. É sueca. Mas competente, tem realmente números expressivos, mas eu volto a dizer, isso serve como exemplo para a seleção masculina. Não é sempre que isso vai dar certo, porque nós temos a nossa cultura que ela não tem nada a ver com a cultura europeia, é muito diferente. E outra coisa, se você quer fazer um investimento, você tem que estruturar um campeonato, uma liga dentro do país para você começar a projetar interesse. E o interesse você tem que comercializar, você tem que levar metodologia de trabalho que seja realmente voltada para o feminino, não pode ser igual ao masculino, porque são características diferentes. Tem determinados momentos do jogo que é muito parecido com o masculino, sim, pela própria dinâmica do jogo. Tem contato, tem salto, tem chute, mas tem coisas que são um pouco diferentes. E o entendimento da mulher para as condições táticas é muito bom.
elas prestam muita atenção, elas são muito aplicadas. Você pode ver que a nossa casa, se as nossas esposas não administrarem, a gente faz uma bagunça danada. Eu falo por mim, que quando eu vou para fora do país, eu prefiro ir para o hotel. Eu me levo para fazer a comparação muito bem levantado aí. Deixa eu ver o que o Hidalgo está falando. Diga, Hidalgo. Vou terminar, veja só. Vou fazer. A gente está falando de futebol feminino. Bom, e o nosso, eu diria, o nosso cultural, vamos dizer, quando chega uma Olimpíada que todo mundo se esmera, quando chega na Olimpíada, eu faço perguntas porque eu quero saber como é que é o negócio da esgrima. Aqui no país já se mostrou aí que a verdade disso é outra coisa que envereda também pelo caso do próprio futebol. Houve aquele processo de falta de não orientação, critério e honestidade nas confederações, dominado por algumas pessoas, e uma forma igualitária em relação à CBF, que tem o domínio total. Você vê o NUSMA nos últimos tempos aí, a nossa modalidade, nós temos tantos grandes atletas que lutam por si, que a família ajuda. Nós tivemos medalhas porque não foi pelo governo que apoiou, a verba quando dão por uma miséria. Nós não estamos preparados, nem na Olimpíada, imagina, para futebol feminino. Eu concordo com o Reinaldo, o espírito nosso é diferente, é o futebol mesmo, é a paixão pelo futebol, pelas equipes. Vamos chamar de machista aí, Não é isso não, eu digo também pela Olimpíada. Eu tenho todas aquelas modalidades. A gente, quando sabe que alguém ganhou uma medalha, vai ver a vida do cara que ganhou a medalha de ouro, Reinaldo. O cara deve ter tido apoio do tio, não é do governo, não é nada. Então tem muita coisa que nós estamos brincando aí também, né? E as meninas... Essa menina que ganhou o bicampeonato da natação aí, essa ganhou a natação... Olha, ninguém estava, estou falando com sinceridade, ninguém estava sabendo que essa menina estava nadando lá. Ninguém sabia. O cara que ganhou o trio, ganhou lá o salto em altura. Quem é que sabia o nome do cara? Só ficou sabendo porque a menina ganhou. Aí a Globo botou em tudo quanto era jornal e não sei o quê, o jornal da mídia veio. Você sabe que eu assisto a dizer uns trechinhos, né? Às vezes tem lances até engraçados. As meninas batem bem na bola, o Arthur tem razão. Não é só saber tática, elas tocam bem na bola. Mas tem alguns lances que fica até engraçado. Eu lembro da frase do Gilberto Costa, ele falou outro dia aqui, hoje, vê se você retorna isso aí. Até os 50 você joga pra você, depois você faz o quê? Não, eu falo que o cara fala, Gilberto, tá batendo tua bolinha? Eu falo, rapaz, até 60 anos você joga para se divertir. Depois dos 60, você joga para divertir os outros. E o que vocês estão falando aí, às vezes eu tô aqui em Santos, eu paro no sinaleiro, vem aquelas pessoas, com 15, 17 anos, pedir apoio de kimono para lutar, porque não tem condições de lutar e vem pedir apoio. E eu pego ali um trocado, ou um dinheiro que eu tenho ali eu ajudo. Só que eu pego, antes do sinal fechar, abrir, eu falo, vem cá, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou ajudar vocês, só que eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando vocês saírem daqui e lutarem, e vocês ganharem, eu vou torcer para vocês lutarem, sabe quando vocês voltam? Quando chega na cidade, que você ganhou alguma coisa na cidade vizinha, o prefeito ou o vereador leva vocês na cama para dar uma medalha para vocês. Isso aí. Não vai. Vem e não vai, porque ninguém ajuda vocês. Quando vocês ganham, todo mundo quer ir. Aí o pessoal, é uma vergonha, né, gente? Obrigado. É isso aí que eu falo. É uma vergonha. Eu posso falar, dá licença, o Kleber, o meu filho, ele é campeão olímpico, Reinaldo, se você não sabe. Campeão olímpico. O Arthur sabe, medalha de ouro. Ele é medalha de ouro, ele ganhou o Mundial, ele ganhou o Parapan, ganhou junto num trabalho, né? Sim. Ele ganhou a medalha olímpica na China, depois ajudou 4 anos depois na Inglaterra. Ele teve a maior decepção na vida do envolvimento político. E ele via lá que não tinha apoio de ninguém. Só eles mesmo que tinham que fazer alguma coisa, como outras modalidades.
tirou com aquele, esqueci o cara que era da cultura, outro do esporte, apareceram lá para tirar fotografia, como disse o Giba, e depois chega aqui e não tem assim, não exerce aquela finalidade de você melhorar o padrão. Nem sei como é que estão os jogos universitários, os JUBs, eu não sei como estão as praças disputando o atletismo, a natação. Agora. É complicado a nossa vida quando você fala ainda do esporte olímpico. Imagina o futebol, a parte profissional. É um negócio muito complexo, é um comentário que a gente levaria muito mais tempo para poder ficar aqui passando para os nossos ouvintes, porque acontece o seguinte: a nossa cultura, realmente, quando eu mexi no assunto aqui do futebol feminino, a nossa cultura é voltada para o futebol feminino, porque não é bem a colocação, mas por quê? Porque nós somos campeões, 58, nós somos 70 e tal, nós fomos campeões. Então, ficou um negócio mais para homem. Isso aqui não é machismo, não, pelo amor de Deus. E da maneira como foi feita a coisa com relação ao futebol das meninas, a coisa foi um tanto quanto empresarial. Tiveram muitos aconchegos comerciais com as meninas, do que propriamente de trazer profissionalismo. Porque quem mexeu com o futebol feminino no Brasil foi o Luciano do Vale. O Luciano do Vale, com a empresa dele, a Promoação, foi quem colocou no ar o futebol feminino, quem tentou trazer o futebol feminino na sua essência aqui para o Brasil, assim como ele fez com o voleibol, assim depois como ele fez com o basquetebol. Tudo isso em razão dele estar na televisão e ocupando esse espaço na televisão. Foi até uma vibração maior, a gente teve um acompanhamento maior quando surgiu o futebol feminino no Brasil. Então, depois, bicho, que a coisa comercializou, a televisão entra no meio, ela favorece a ela não entrega ao telespectador a necessidade de você ter formandos. A gente só fala em futebol, esportes outros aqui, quando pinta um pré-olímpico ou quando pinta a Olimpíada. Aí fulano de tal é o bom. Vamos lá em Cruzeiro buscar a menina que é campeã olímpica de tiro dos... pelo amor de Deus. Antigamente nós tínhamos os fundamentos nossos de jogos abertos do interior aqui no estado de São Paulo, que era um negócio fantástico, maravilhoso, participação do público, participação de atletas, participação de professores de educação física. Isso aos poucos a política foi engolindo e beneficiando os políticos, vereador, deputado, governador, tudo isso foi engolido. Veja bem, o Luciano achou espaço e fez corretamente, fez bem. Agora, por que, vamos dizer, o basquetebol ficou 16 anos sem ir para uma Olimpíada? E Oscar Schmidt, um monstro nosso, um grande nome, né? A gente teve, claro, que outros grandes jogadores, Vlamir Marques, né? Rosa Branca. Nós tivemos grandes atletas, eles e eram pessoas de uma cultura diferente, né? Claro, o time do Sírio. Edivar Simões. Era um nível legal tal. E a confederação colocou um tal de, como que grego, um tal de grego, que ficou lá 20 anos e não ganhou nada. E quando foram ver as contas lá, estava um absurdo. E não deram a condição para... Por que o Oscar não poderia ser um presidente da confederação de basquetebol, que ele é o grande nome? Por que não deram potência para Ana Paula? Eu acho que no esporte olímpico poderia dar a referência daqueles que são campeões, né? Fala, Arthur. Carioquinha, Arthur, lembrou? Marcel Carioca. Eu queria falar também dessa nova tenista brasileira que está fazendo sucesso lá em Wimbledon, que ganhou um torneio na Inglaterra. Depois de Maria Esther Bueno, nunca mais teve ninguém. Ela é a primeira, ou seja, quantos anos tem? Ou seja, a verdade é a seguinte, né, que o nosso desporto tem muita qualificação, não só futebol masculino, o futebol feminino, como disse o Reinaldo, tem muita gente com muita qualidade e muito talento. Um país de 210 milhões de habitantes, em que respira esporte, se você estimulasse, né, uma condição melhor, que agora o governo parece que está ajudando mais os jovens, os estudantis estão sendo estão mais atentos a estimular, né, a tirar as crianças da favela, trazer para uma área de social, educacional. Isso é uma mudança, mas isso aí não pode ser assim, da noite para o dia. Tem que ter um programa para levar 10, 15 anos. Arthur, deixa eu contar uma historinha aqui com relação ao governo. O governo maior, Ministério da Educação, por exemplo.
Em 1970, nem quem era o ministro da Educação, eu estou falando não aleatoriamente, estou falando nem curiosamente, estou falando com fatos. Jarbas Passarinho. Em 1970, aqui na minha cidade, em Cruzeiro, no estado de São Paulo, divisa aqui com o Rio de Janeiro, foi fundada uma faculdade de Educação Física, que é de onde saem os professores, que saem aqueles que vão ensinar o condicionamento, não digo técnico, o condicionamento físico para os atletas, aí eles vão para cada canto. Nós tínhamos aqui, olha só, Ernesto dos Santos, Admildo Chirol, Lídio Toledo, Emílio Marques Mesquita, Josildo como professores da Faculdade de Educação Física. Naquela ocasião, 1970 até 1978, 1980, as faculdades de Educação Física do país, formavam seus alunos eu não sei de que turma que é o Arthur, formavam com 2 anos e meio. 2 anos e meio formava-se o aluno para Educação Física. No Brasil, com 2 anos e meio, uma faculdade de Educação Física, o aluno tinha um diploma de curso superior. De curso superior. O que aconteceu? O sujeito, para fazer um concurso, Banco do Brasil, na época Banco do Estado, governo não sei o quê, Polícia Federal, não sei o quê, o sujeito ia fazer Educação Física para ter um diploma de 2 anos. Não estou menosprezando aqueles que fizeram o curso de Educação Física com 2 anos e meio. Tirava o diploma dele de curso superior, ele poderia passar para um concurso, fazer concurso do Banco do Brasil, na Polícia Federal, no Ministério, não sei do que e tal. Então, o ingresso de pessoas na Educação Física era um negócio muito grande, mas não era para ser professor físico de Educação Física, era para prestar concurso. Esvaziou, os professores esvaziaram, e tinha escola que dava física para as crianças, de uma maneira ou de outra, não profissionalmente, mas de uma maneira ou de outra, ou seja, eles encheram esse lado aqui para o cara com 2 anos e meio ter um curso superior para fazer o concurso e esvaziaram o lado de cá que era profissional do professor de Educação Física, que dos cursos superiores era o mais rápido que tinha. Com 2 anos o cara tinha um concurso superior. Houve um esvaziamento. Não houve profissionalismo por parte dos entendidos do Ministério da Educação. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje, assim como tem 5 anos de curso de Direito, você vai ter que fazer Educação Física. Tem um curso lá, Medicina diferente, que são 7 anos e tal. Mas vocês estão entendendo o raciocínio que eu estou falando aqui? Sim, correto. Corretíssimo, Renato. O Arthur quer falar? Quer falar, Arthur? Houve uma época que houve um esvaziamento de atletas. O João do Pulo era meu amigo. Ele é aqui de Pindamonhangaba. O João do Pulo veio disputar os Jogos Abertos. Ele era o que era porque ele era do Exército. Ele era do Exército. Você tinha muito mais atletas no Exército do que na própria preparação física. O pessoal que fez a faculdade, fez o Exército, por exemplo, lá na Ilha Vermelha, no Rio de Janeiro, eram grandes atletas, tinham professores maravilhosos. Era diferente. É mesmo. Deu para entender o raciocínio aí, capitão Jarbas? Arthur, deu sim. Arthur, temos 3 minutos para acabar o programa. Aconteceu isso mesmo. Diga aí, Arthur. Você ia falar, Arthur? O Reinaldo tem toda a razão. E agora, recentemente, estavam tentando excluir a educação física do profissionalismo. Então, isso não tem cabimento. Então, o Romário entrou com uma causa aí para que isso não acontecesse. Então, você imagina a exclusão. Gente, tudo começa com a sua saúde. Você pode ser um ótimo engenheiro, um ótimo comunicador, mas se a sua saúde não estiver boa, você não vai ser nada. Então, começa pelo princípio educacional. E outra coisa, mecânica do movimento, biomecânica, engenharia da saúde, ela é importante para o seu dia a dia. Você não tem uma linha de raciocínio correta se você não estiver oxigenado. Tudo isso você aprende dentro de uma faculdade. Eu tive um professor chamado Riso Pinto, um professor de anatomia, ele era um fenômeno. Meu nome dele? Tanto que ele não sabe explicar. Doutor Riso Pinto, foi médico do Fluminense muitos anos, já falecido aí mais de 15 anos. Esse senhor, ele era o diretor da nossa faculdade, Universidade de Castelo Branco,
Rapaz, você para passar na aula de anatomia, você tem que saber muito, senão você não passava. Ficava ali repetindo, desistia do curso. Ou seja, o que o Reinaldo está falando tem total coerência. Você não pode pegar um curso, não estou defendendo a nossa classe, não, mas é uma coisa real. A educação física foi criada para que o homem tenha uma qualidade de vida melhor. Você, quando faz um treinamento físico, você sabe disso, já, acho que a sua esposa parece que trabalha nessa área. Quando você faz um bom treinamento físico, você se sente muito melhor para você ter o seu dia com mais tranquilidade, com mais saúde, e você começa a render melhor. Eu sei que está acabando o programa, eu queria agradecer por essa oportunidade de falar sobre isso. Tamo junto. Aliás, quando a pessoa pergunta, Edal, quando a pessoa pergunta que a minha mulher é personal trainer, o cara olha para mim e fala, é mesmo? Vocês querem uma coisa pior? Fala, Edal. Você está me ouvindo, já? Estou ouvindo. Tá, só para dizer o seguinte, coisa pior ainda. Vamos colocar isso também no bolo aí que o Reinaldo levantou. Os caras que estudaram jornalismo, não está valendo mais nada, rasgaram os diplomas dos caras que ganharam, passaram no jornalismo, e qualquer um escreve. Se ele falar assim, não, eu sou responsável porque eu estou escrevendo, virou... O que virou isso? O Reinaldo falou uma coisa agora que não escreve, ele posta. Postou, já está certo. Eu queria estudar jornalismo. Quantos não estudaram jornalismo? E hoje qualquer um vai lá, pega uma página e escreve. Você quer pior do que isso? Que cultura é essa do país também? Não só, não verdade. Mas esse é um assunto que a gente poderia dar continuidade, o jornalista. Vamos aí. Esse é um assunto vamos sim, Renato. Também interessantíssimo. Vocês falaram tantos nomes lá, que poderiam estar na cabeça de tudo. Eles são competentes, mas são honestos. Será que é isso? Você quer ser feliz ou quer ter razão? É verdade. Então é uma frase no Brasil que é isso aqui. Aliás, o Gilberto... o cara que faz coisa errada, ele quer ter o cara errado do seu lado, né? Não quer ter o cara certo. Aliás, o Giba mudou de ambiente, ó, ficou legal aí. E o cara, você viu o cara trambicando. Não, mas... Jarbas, tudo começou o programa hoje? E não é croma não, hein? Não é croma não, hein? O Giba. O programa hoje começou com os dois pênaltis que os jogadores perderam. Nós começamos assim hoje o programa e estamos jogando o papel. Hoje o programa, vou dizer uma coisa, hein? Espetacular. Vai ter a piada, Vai ter a piada. A piada para terminar. O pai foi no cartório. O pai foi no cartório e falou assim: eu vim registrar o meu filho. A piada de ontem. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? É Edson. Então, por gentileza, o senhor está com o registro do hospital aí? Não, ele não nasceu ainda. Não, meu senhor, mas não pode. O senhor tem que vir aqui. Não nasceu, o senhor quer, mas eu queria registrar agora. Não pode. Então, quando sua esposa der a luz, o senhor vem aqui e registra. Aí nasceu o menino. Depois de 10 dias, ele voltou lá no cartório. Nasceu, vim registrar o meu filho aqui. Como é que ele vai se chamar? Vai se chamar Pelé. Ué, mas o senhor teve aqui a semana passada e era Edson. Mas isso foi antes do nascimento. Fala, Giba. Ô, Reinaldo, aí o cara tá na praça, roubou ali a casinha, aí levaram ele pra praça, né? Aí o cara começou a falar que tinha que... Aí todo mundo, lixa. Aí um cara levantou a mão e falou, peraí, pô, todo mundo merece uma segunda vez, pô. Uma segunda chance. Que atira a primeira pedra quem nunca errou. Aí um bêbado pegou a pedra, mas acertou a cabeça do cara. Pá! O cara falou, meu amigo, pelo amor de Deus, você nunca errou? Ele falou, dessa distância não. Tchau, gente. Abraço. Um abraço. Fim de papo no Boletim da Bola, edição de hoje. Voltamos amanhã, 9 da manhã, no app da Rádio Futebol. Esse arquivo fica disponível para as emissoras que integram a rede FPI. Tem 44 FMs, tem 68 comunitárias e mais um montão de web rádios que retransmitem a gente. Além do programa,
18 horas, Boletim da Bola na rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Tchau, gente. Um abraço do tamanho do Brasil. Você se cuida aí. Tchau.